Universitária FM. Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, a incidência de câncer de intestino está crescendo no Brasil. O aumento é, em média, de 5% ao ano. O Instituto Nacional do Câncer projeta mais de 45 mil novos casos entre 2023 e 2025. O que explica esse crescimento? O assunto será debatido a partir de agora aqui no Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com o médico oncologista Glauber Leitão e com a nutricionista Marcela Campos, ambos ligados ao Hospital das Clínicas da UFPE. O nosso programa está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM. Para participar, você pode mandar perguntas e comentários pelo WhatsApp 81 38 79 54 54. Gratíssima pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu conto com vocês para a gente explicar e ajudar os que acompanham o nosso programa a entender melhor o câncer de intestino, entender por que esses casos estão aumentando, e aí a gente fala também sobre prevenção e tratamento. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre o câncer de intestino, e eu pergunto para o senhor se são tumores que podem ser localizados além do intestino grosso, se também ali no reto e no ânus. É esse o mapeamento? Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui com você. Eu sou seu ouvinte, digamos assim. Ai, delícia! Sempre temos acompanhado a programação muito boa aqui da Universitária. Vamos falar desse tema que é tão importante, que é o câncer, a gente chama cólon retal, porque envolve tanto o intestino grosso, né, e também o reto. Na verdade, o ânus ele é classificado, tem uma outra classificação, não entra dentro dessa topografia, dessa região, quando a gente fala de tumor do intestino. E é de uma importância tão grande. No Brasil, a gente sabe que o câncer coloretal, ou do intestino, ele é o segundo mais comum em mulheres, é o terceiro mais comum em homens, com, como você falou no início, uma incidência aí que tende a aumentar nos próximos anos. E é tão importante que a gente possa, nesse momento, ter esses esclarecimentos e poder discutir um pouco o assunto. No caso das mulheres, ele perde para o câncer de mama? Exatamente. E no caso dos homens? Ele perde para o câncer de próstata e o câncer de pulmão. Bom, vamos falar sobre os fatores que são, digamos, propiciadores aí para o surgimento do câncer coloretal ou câncer do intestino, como eu estou chamando aqui. E aí eu sei que entre esses fatores vai entrar um que lhe diz respeito mais diretamente, a gente chega já nele, mas de um modo geral, quais são esses fatores que podem favorecer o aparecimento do câncer de intestino? A gente sempre diz que o câncer ele não é uma doença única, especificamente é uma doença multifatorial. Depende de componentes genéticos, alguns deles até uma predisposição genética, menor frequência, mas no geral, dos vários fatores diretamente que afetam o câncer coloretal, que pode propiciar esse aumento do risco, está a obesidade, o fator alimentar, não é? Uma dieta, a gente vai discutir um pouco sobre isso, um tipo de dieta que pode predispor não só ao aparecimento do câncer do intestino, mas está relacionado também a outros tipos de cânceres e até doenças crônicas, o sedentarismo, o abuso
o uso excessivo do álcool e o tabagismo também, o fumo. Então, são fatores que são responsáveis aí por, se fossem observados como mudança de estilo de vida, seriam responsáveis por uma redução de 1/3 da incidência de câncer. Né? Então, são fatores, alguns desses, muito bem conhecidos e documentados, outros que ainda estão aguardando evidências, como determinados alimentos, especificamente alguns alimentos, mas no grosso, assim, na grande parte, na grande maioria, são esses os principais fatores. Marcela, aí a gente chega na sua área, né, que é a nutrição, Verdade. e tem entre esses fatores 2 aqui que mexem diretamente com esse campo seu de atuação, que é a obesidade, né, que acho que na maioria das vezes decorre também da alimentação, sedentarismo e uma alimentação talvez inadequada, e também os alimentos que são frequentes aí na mesa do brasileiro, que talvez não sejam alimentos propriamente saudáveis. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Estela. E, de fato, né, a alimentação está muito relacionada, né, como o Glauber falou, com vários tipos de câncer, né? Mas, de fato, a gente vê na literatura que o câncer de intestino tem um peso muito maior em relação ao padrão alimentar, em relação à obesidade e alguns alimentos até específicos, né, que aumentam o risco. Mas, como ele falou, o câncer é uma doença complexa e multifatorial. Então, nunca é um fator só, é um conjunto de fatores. Né? E a obesidade, com certeza, né? Por quê? Porque o excesso de peso, né, o excesso de gordura corporal acaba levando ao aumento de fatores inflamatórios e esses fatores inflamatórios acabam favorecendo, né, um ambiente favorável para vários tipos de câncer, não só câncer de intestino, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de rim, câncer de ovário, está muito relacionado à obesidade, como outras doenças crônicas, né, pressão alta, diabetes. Então, a obesidade, ela é multifatorial também, então é muito complexo também, às vezes não é só o hábito alimentar, né? A gente sabe que tem outros fatores envolvidos, mas com certeza, né, o aumento expressivo da obesidade nos últimos anos corroborou com o aumento, né, da incidência de câncer, de doenças crônicas e do câncer de intestino, com certeza. Depois eu vou pedir para você nominar esses alimentos, né, que são contraindicados, os alimentos que são indicados, mas antes, Dr. Glauber, eu tenho uma pergunta para o senhor que também está relacionada aí à questão da alimentação. Nós somos o país campeão do mundo em uso de agrotóxicos. E nesses últimos 4 anos aí, novos agrotóxicos chegaram em abundância aqui no Brasil. Foram liberados mais de 2.000 novos agrotóxicos. E eu queria saber se a gente pode estabelecer uma relação direta entre o uso de agrotóxicos nos alimentos, na lavoura, e o câncer coloretal ou câncer de intestino. É uma excelente pergunta, porque está na ordem pública, né? A gente tem visto e está sendo aí anunciado que ao longo desse tempo todo, como você falou, a gente teve o acréscimo de substâncias que, inclusive, são vetadas em outros países, como a Europa, né? Os países da Europa, e até mesmo aqui no Canadá, na América do Norte. E aqui no Brasil houve uma liberação, eu diria até que acelerada, sem uma profundidade dos estudos ou que permitisse uma discussão com a sociedade médica e científica sobre seus potenciais riscos. Alguns dessas substâncias nós dispomos de pouca informação, na verdade. Pouca informação para que possa fazer diretamente essa associação. Porém, em estudos animais, a gente vê que houve comprovadamente que essas substâncias poderiam ser gatilhos que poderiam predispor ao câncer. Como doença multifatorial, a gente sabe que não vai ser aquela única condição, mas se você soma essa quantidade de agrotóxico, inclusive em alguns alimentos, que supera o que é permitido assim, em muito o que é permitido em outros países.
associado a isso, hábitos de vida, um estilo de vida diferente, fatores ambientais outros, né, como o cigarro e etc., sim, com certeza eu posso dizer que existe essa associação, se não de forma tão direta, mas como um fator a mais, né, contribuindo para essa ocorrência aumentada de câncer. A gente também tem aí um fator que a gente não pode esquecer, que é o envelhecimento da população brasileira. A gente está caminhando para uma inversão da pirâmide etária, com um aumento da faixa de idosos nos próximos anos. E isso não vai ter só impactos de saúde pública no que diz respeito à assistência, ao atendimento, mas também da ocorrência de algumas doenças que são próprias da idade. E aí eu incluiria o câncer, porque é um fator de risco, não só tipo de para a grande maioria dos tumores, a idade ela é um fator de risco. E aí, claro, a gente vai botar nessa conta o câncer de intestino. Sim, e inclusive há diretamente essa associação já bem documentada entre o aumento da idade e a ocorrência do câncer coloretal. Marcela, eu quero, aí voltando para a alimentação, eu quero trazer para você aqui um dado que resulta, só estou tentando achá-lo, que eu vou pedir para você comentar, que resulta de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional do Câncer, e também relacionada aí ao uso de agrotóxicos. Está aqui. Segundo o relatório do INCA, o Brasil despeja mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos nas lavouras por ano. Quero que você fale sobre isso como nutricionista. Olha, muita coisa, né, que Glauber já falou, né, de fato, o uso de agrotóxicos indiscriminado, como está sendo, isso de fato é um risco muito grande. Muitos dos agrotóxicos que se usam em alta quantidade no Brasil é proibido no resto do mundo. Nenhum lugar do mundo se usa, só aqui. E claro que isso tem um impacto, né? Então, a gente, apesar dessa contaminação, a gente não recomenda deixar de comer frutas e vegetais. Isso é uma pergunta muito grande que os pacientes fazem no consultório, né? Por conta disso, né? Porque, querendo ou não, dá o medo, né? A pessoa não conhece direito e sabe, né, que tem um risco das doenças, tudo. Mas, mesmo assim, o INCA, né, ele mesmo bota o posicionamento. A gente deve recomendar os orgânicos, né? Claro, o que o paciente puder. Né? Ou então os vegetais e as frutas de época, porque a gente já sabe que os frutos e vegetais de época eles têm uma quantidade menor de agrotóxico. Por quê? Porque na época que ele está para prosperar, ele tem um solo bom, tudo, e vai precisar de menos carga de agrotóxico, certo? E a gente pede o quê? Que não deixe de comer frutas e vegetais por conta de agrotóxicos. Agora, claro que existe um risco, né? Como o Glauber falou, junto com outros fatores, mas para quem lida com a exposição, no caso, o agricultor, a gente já vê isso na prática. Não o câncer de intestino no geral, mas alguns casos, né, de doenças hematológicas, às vezes da exposição, né, de estar em contato direto, né, com o agrotóxico, isso ainda ser mais danoso, né, do que a questão a longo prazo, assim, que é muito mais fatores envolvidos, é como o Glauber falou anteriormente, a alimentação junto com cigarro, junto com agrotóxico, né? E uma coisa que eu gosto de trazer, que muita gente não sabe, é que a gente também tem resíduo de agrotóxico em produto industrializado. Biscoito, bolacha. Então, não é só os vegetais, não são só as lavouras que estão contaminadas com resíduo de agrotóxico. Uma coisa que talvez ilustre bastante isso, Estela e Marcela, eu conto isso sempre quando eu posso. Eu tinha um paciente lá no Hospital das Clínicas, a gente atende pessoas que vêm do interior inteiro aqui de Pernambuco e até de outros estados. E um desses pacientes era agricultor, trabalhava com tomates e ele queria trazer um presente, um agrado, enfim. E eu lembro como hoje que a esposa dele reservou dentro de uma caixinha alguns tomates e numa outra outros tomates. Eles fizeram uma confusão de qual era a caixinha que era para o Dr. Glauber. Eu falei, mas por que isso? Não, doutor, porque aqui a gente usa para comércio, usa muito, muito tóxico. Muito tóxico. A gente queria trazer uma coisa menos contaminada. Eu falei, caramba, então me conte aqui mais sobre essa história. Então, ele foi me contar de fato. Eles têm, os próprios agricultores, muitos deles têm conhecimento
né, dessa quantidade. Agora, você lida também com a questão mercadológica, não é? Sim. E da condição que a sociedade também se impõe para esses agricultores, muitos deles de agricultura familiar, pequenos e tudo. Mas é algo extremamente difundido que nós estamos contaminando nossas águas, enfim, todo o nosso solo com uma quantidade absurda desses contaminantes. Aí eu lhe pergunto se o que a gente convencionou chamar de vida moderna, além da alimentação, de tudo isso que já foi colocado aqui, inclusive essa quantidade excessiva de agrotóxico nos alimentos, se a gente soma a isso o estresse, né? Assim, que uma vida contemporânea impõe, pelo menos para a maioria das pessoas. Um sedentarismo, que também impõe, e se não impõe, a maioria das pessoas aceita uma vida sedentária. Se essa vida contemporânea nos condena forçosamente a doenças como câncer, por exemplo. Você quer começar? Deixa eu falar. Bom, você falou uma coisa importante que forçosamente nos impõe um caminho para a autodestruição, né? Digamos assim. Porque não é só o câncer, mas toda uma quantidade de outras doenças crônicas. Por exemplo, o estresse. Por que o estresse leva a isso, né? A gente sabe que nós temos no nosso organismo um sistema de alerta que não era para ficar o tempo todo ligado. E nossos hábitos de vida, principalmente com o advento da informática, eu diria até de coisas mais simples, do WhatsApp, por exemplo, que muita gente não consegue desligar, se desconectar um minuto que seja, deixa o seu corpo, sem você perceber, sua mente, seu corpo, seu sistema imune, em alerta todo o tempo. Você precisa ler, você precisa ver o e-mail, você precisa atender o WhatsApp, você precisa escrever o artigo, você precisa atender na porta, você precisa trabalhar, você está preocupado com o dia de amanhã. Então, forçosamente uma sensação de alerta contínuo, alerta crônico. E isso nós liberamos no organismo de forma crônica essas, vamos dizer, neurosubstâncias que seriam próprias de determinados momentos. Elas fazem bem. Esse é um sistema feito para uma regulação adequada de resposta. Sim. Mas isso de forma crônica e em uma quantidade, vamos dizer assim, um nível além do que deveria ser normal, predispõe a uma resistência do organismo à insulina, por exemplo, criando fatores pró-inflamatórios. A gente diz que a inflamação crônica ela é responsável pelo câncer, responsável por várias outras doenças que hoje estão destruindo a humanidade. Então, sim, o estresse crônico, a forma como você lida com a vida, com as suas necessidades e também o seu estilo de vida, né? Se você não busca momentos de escape, se você não faz atividade física, se pelo contrário você cultiva hábitos alimentares que só trazem mais complicadores para a sua vida, né? Se você não desenvolve esperança, fé, outros sentimentos que são tão importantes para balancear aí esse problema, então você está fadado, a humanidade está fadada, se não mudar, a uma crescente do número de doenças graves como o câncer. Isso. Marcela, eu quero primeiro ver se você quer acrescentar alguma coisa a esse respeito. Um adendo. Já deixar uma pergunta para você aí na sequência. Eu vou pedir para você nominar alguns alimentos. Tipo, olha, esses alimentos. Certo. Consuma. Certo. Esses evite. Certo. Mas antes você complementa a fala de Dr. Glauber. Só um adendo, né, também dessa questão do estresse, que também impacta muito que a gente não desligar, não desconectar, o sono. Sim. Então, a gente não tem um sono reparador e já é comprovado, né, cientificamente, se a gente dorme mal, a gente tende a ganhar mais peso. E o desequilíbrio também hormonal está relacionado também com... Dormir mal e dormir pouco? Isso. Pouco, quando diz assim, menos de 6 horas, né? Sim. E qualidade do sono ruim. Porque tem gente que dorme 8 horas, mas não dorme bem. Diz que acorda se sentindo cansado do mesmo jeito. Então, existem esses dois sonos ruins. Um em tempo e um em qualidade. Sim. Né? Por quê? Porque às vezes, quem nunca dormiu mal de tanta coisa na cabeça, né? De tanto estresse.
E aí isso afeta muito. Muito paciente eu pego no consultório que tem obesidade, que não dorme bem. Isso se alimenta muito antes de dormir, né? Fica ligado nas telas. Tudo isso impacta na qualidade do sono, que de fato também é um dos fatores que está se destacando nesses últimos anos como um dos fatores também associados a esse cotidiano louco que está trazendo muita doença para as pessoas. Isso. E falando na questão dos alimentos, né? Em relação a risco, né? Porque a gente já tem comprovado em relação à questão dos embutidos, né? Sim. Então, linguiça, presunto, salsicha, mortadela, peito de peru, que é uma coisa muito difundida como saudável pela questão do baixo teor calórico, né? Mas a gente, como nutricionista, a gente não deve contar só caloria, a gente conta nutriente. Então, de fato, os embutidos, ele dá um risco aumentado de câncer de intestino. E aí os pacientes falam, mas eu não vou poder comer nunca, não. Seria o quê? Um consumo constante, que aí a gente vê realmente 50 gramas diário. Então, assim, 2 fatias de presunto diária já é associado com aumento de risco de câncer de intestino. E a carne vermelha, mais de 500 gramas por semana, né? Então, aí que pode gerar um impacto realmente de um maior risco, principalmente se for associado ao quê? Baixo consumo de frutas e vegetais. Então, o que eu sempre oriento aos pacientes, consuma a carne vermelha, consuma, mas consuma com os vegetais, né? Consuma com a salada, né? Com os vegetais crucíferos, que aí tem muito papel protetor, brócolis, couve-flor, certo? Então, isso tem um impacto muito positivo, né? E a questão dos embutidos, deixa para aquela eventualidade, né? Vai numa feijoada, no aniversário de alguém, você come. Vai num casamento, tem uma mesa de frios, você come, mas não precisa estar todo dia, né? Então, é muito melhor a gente ter o quê? Para maior proteção, comida de verdade, né? Como a gente tem um professor nutricionista que ele sempre diz, a gente tem que descascar mais e desembalar menos, né? Então, uma coisa muito clara que a gente vê hoje em dia com o aumento de doença crônica é o quê? O aumento do consumo de industrializado. Então, muitas pessoas, né, não comem uma fruta, não comem um vegetal, não comem uma raiz, né? Então, é muito o quê? Tudo comida já pronta, né? Se me permite só destacar o consumo de carne vermelha. Esse é um dos fatores já cientificamente comprovado, um direto aumento entre a quantidade e essa relação com a incidência do câncer de cólon retal especificamente. Então, já alguns estudos feitos com vegetarianos, com adventistas americanos, por exemplo, eram comunidades que não consumiam carne, e eles acompanharam essas comunidades, comparando com populações com risco habitual, com alimentação habitual, e eles viram que caía mais de 10 vezes quase em algumas situações a ocorrência de câncer coloretal. Se a gente for quantificar a carne vermelha para uso seguro, quanto por semana, por exemplo? Geralmente a carne vermelha, para especificamente. câncer coloretal, né? 3 vezes por semana, considerando o quê? 150 gramas. Imaginando, né, que um bife tem 150 um bife é em torno de 150, porque gramas. é aquela coisa, 3 vezes por semana, mas você consome 300 gramas, vai dar 900 gramas na semana. Então, considerando um bife de 150 gramas, que geralmente é uma palma de uma mão, então seria 3 vezes na semana, que a gente consome 450 gramas, e aí tem uma margem, né? Agora, pelo amor de Deus, me fale sobre o queijo. Não, o queijo não tem nenhuma evidência, não, tá? Existe muito demonização de laticínio, né? Mas não se tem nada específico comprovando relação de leite, de lácteo, não. Principalmente queijo e iogurte. Queijo e iogurte, inclusive, é considerado até mais saudável para o intestino, né? Porque ele acaba ajudando na produção de substâncias, que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta, que ajuda na saúde intestinal. Mas o iogurte mais pastoso, sem ser aquele líquido. O iogurte natural, que é o melhor iogurte que tem, né? Que é o quê? O leite e o fermento, mais nada. Então, esse até benéfico para funcionamento intestinal. Né? Agora a gente fala o quê? Os queijos mais brancos, porque aí quando chegam os queijos mais amarelos, tudo aí tem a questão do teor de gordura, que aí a gente sabe também que a gordura em excesso, né, ela também pode ser prejudicial. Mas assim, não existe aquela coisa de o queijo, pronto, feito tem com os embutidos, feito tem com a carne vermelha, uma coisa muito bem elucidada, muito bem comprovada, não tem para o câncer coloretal, graças a Deus, né? No queijo, né? Com queijo é mais tranquilo. E aproveitar até para falar um pouco sobre, aproveitar você aqui para falar sobre fibra. Porque a gente tem vivido uma época de uma alimentação muito pobre em fibras. É o principal fator de risco. E existe até uma analogia que as fibras seriam uma vassourinha que limpam o nosso intestino, não é, das toxinas que nós nos alimentamos. Não é? Então, eu queria que
Marcela, se puder falar um pouquinho de fibras. Eu ia falar já. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, a gente chama o intervalo. Tá? E quando voltar, volta a falar das fibras. Volta falando das fibras. Pode deixar. Você está acompanhando a entrevista com o médico oncologista Glauber Leitão e com a nutricionista Marcela Campos. Nós fazemos um rápido intervalo. Voltamos já. 18h30. Universitária. Opa, galera! Eu tenho uma dica para quem está precisando de ajuda para enfrentar angústias, aflições, dores e problemas emocionais. Saca só que iniciativa massa do coletivo Ponte para a Psicanálise. Eles estão fazendo consultas abertas na Praça do Derby todo sábado das 10 ao meio-dia. A consulta é gratuita, não precisa de agendamento e o atendimento é feito por ordem de chegada. Tu também não precisa levar documentação. Basta aparecer para ser ouvido por um profissional capacitado que pode te ajudar. Passa lá que vai valer a pena. Lembrando que aqueles que forem menores de idade devem estar acompanhados por responsável. Mais informações você encontra no Instagram, @PontesParaPsicanálise. Repetindo, @PontesParaPsicanálise. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Assim, a Associação de Produtores Agroecológicos e Moradores das Comunidades do Imbé, Marreco e sítios vizinhos de Lagoa de Itaenga participa de várias feiras na região metropolitana do Recife e no interior do estado. Se liga na agenda para marcar presença e levar para casa produtos orgânicos de qualidade sem agrotóxicos. Toda sexta-feira, os agricultores e agricultoras familiares da SIM estão no Colégio Salesiano de Carpina, das 5h30 às 9 da manhã. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Maria Freitas pelo telefone 81 99395 3519. Repetindo, 81 99395 3519. Passe por lá para bater aquele papo com os agricultores e agricultoras familiares e levar para casa produtos orgânicos direto do campo para sua mesa. Apoio Rádio Universitária FM e Rádio Paulo Freire AM. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. Universitária. 99.9 MHz. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o aumento do número de casos de câncer de intestino no Brasil. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com o médico oncologista Glauber Leitão e com a nutricionista Marcela Campos, ambos ligados ao Hospital das Clínicas da UFPE. Marcela, a gente terminou o bloco anterior, você ia falar sobre os alimentos ricos em fibras e a importância aí deles para o intestino. Isso, como o Glauber falou, né, muito próprio, né, então as fibras elas têm um papel protetor, né, na questão do câncer de cólon, e a gente sabe que a constipação é um fator de risco, né, pacientes que têm a prisão de ventre, né, a dificuldade para fazer cocô crônica é um fator de risco, né, para o câncer de intestino, até porque muita gente se acha normal. Uma diarreia, as pessoas vão logo procurar, né, procurar um médico, o que é que está acontecendo, né, porque impacta muito, mas a constipação, né, a prisão de ventre, muitas vezes as pessoas convivem e dizem, normal, não, eu passo uma semana sem fazer cocô. E como se isso fosse uma coisa normal, né? E aí, por quê? As fibras, elas atuam o quê? Na regulação desse intestino, promovendo que a gente faça, ajudando a fazer cocô todos os dias, né? Fazendo essa limpeza intestinal. E onde é que a gente encontra? Nas frutas e vegetais, principalmente, né? E alguns cereais integrais, né? A gente encontra também raízes, né? E aí o baixo consumo de fibras, de fato, está relacionado, né? Com
índice de câncer coloretal, com os pólipos de intestino também, né, com as doenças de intestino. Então, é importantíssimo, né? As fibras, elas têm um papel tanto para ajudar, né, nessa questão do movimento do intestino, como elas ajudam a produzir substâncias benéficas e substâncias anti-câncer, que aí a gente encontra muito nas frutas e vegetais. Marcela falou em pólipos. Os pólipos intestinais necessariamente indicam a possibilidade de um câncer? Não é bem assim. Você tem alguns tipos específicos de pólipos que derivam a progressão com o passar dos anos para uma displasia ou um câncer. Mas você tem pólipos que são associados ao envelhecimento mesmo, que não teriam essa relação tão direta. Você tem os pólipos adenomatosos, hiperplásicos, enfim. O importante é que, mediante o exame que demonstra esse pólipo, tem que ter uma análise do médico para saber se existe, se é uma lesão que pode indicar a necessidade de um novo exame no futuro ou não. Mas nem sempre tem muito cuidado de falar, né? Tem gente que está ouvindo dizendo, eu tive um pólipo, pronto, daqui a pouco eu estou com câncer. Não é bem assim. Mas é importante essa informação chegue ao médico para que trace uma estratégia se aquele pólipo é ou não é um pólipo que merece uma atenção maior. Isso. Marcela, eu tenho uma pergunta aqui para você. Ela chegou de Luiz Alberto Matos, do bairro de São José. Ele pergunta qual o papel dos pré- e probióticos na prevenção do câncer de intestino. Os prebióticos, ótima pergunta, né? Os prebióticos eu acabei de falar, né? Os frutas e vegetais, né, que são ricos em fibras, são considerados alimentos pré-bióticos, né? Que tem de fato o papel, como a gente falou, limpar o intestino, produzir substâncias, né, anti-inflamatórias, né, que aí ajudam, né, no papel protetor. E os probióticos, né, já se tem alguns estudos que é o quê? Aquelas bactérias benéficas, né? Já se tem alguns estudos que pode ser benéfico também, mas probiótico só tem um valor realmente de dar saúde para o corpo se for associado a uma boa alimentação. Você comprar um probiótico, usar um probiótico e só não comer fruta, não comer vegetal, não adianta, porque o probiótico ele precisa de um meio saudável para ele poder produzir as substâncias benéficas dele. Essa foi uma pergunta muito boa, porque nos dá a oportunidade de falar sobre um dos assuntos mais estudados hoje em dia, que é a microbiota intestinal, que são os germes, as bactérias que habitam, não é? Dizem até que o nosso intestino talvez seja o nosso segundo cérebro, porque nós já sabemos que existe um padrão de composição desses germes, dessas populações que nos habitam, digamos assim, que pode ser benéfica na redução de doenças. Isso. Ou se houver uma microbiota desorganizada, e aí pode ser fruto, por exemplo, de alimentos, de uma alimentação, de um tipo de alimentação não tão legal, essa microbiota ela pode, desorganizada, ainda predispor não só ao câncer do intestino, mas várias outras doenças, inclusive doenças autoimunes. Nós já descobrimos em alguns estudos, por exemplo, que determinados tratamentos por câncer coloretal são menos eficazes se essa microbiota, se essa composição não for adequada. Então, há um campo de pesquisa aberto, muito interessante, sobre a microbiota de pacientes, da população de pacientes que estão em tratamento do câncer, por exemplo. Eu já vi uma relação também com a diabetes. Sim. Há com várias estudos doenças crônicas várias em doenças. geral. Várias doenças. É um campo extremamente estudado. A gente esteve recentemente em alguns congressos e o que a gente tem visto é que determinados tratamentos, até a imunoterapia, que é uma novidade muito grande para o câncer hoje, no tratamento do câncer eficaz, ela perde um pouco dessa eficácia a depender do padrão dessa microbiota. Então, realmente a gente vai ter muitas novidades nesse campo nos próximos anos. Estou aqui tentando me lembrar se eu falei a diabetes ou o diabetes. E no caso é o diabetes. Então, se eu tiver falado a diabetes, me desculpem. Você falou em frutas e vegetais como alimentos ricos, né, em fibras. Mas eu queria que você nominasse alguns, assim, olha, esses aqui são excelentes. Olha, mamão, certo?
brócolis, couve-flor, certo? Ameixa, maçã, né? Então, assim, são muito ricos, sabe? Os vegetais laranja, vermelho, né? Os verdes escuros, eles têm um potencial de benefício para o intestino, né? Muito grande. Então, eu sempre recomendo, né? A gente tá consumindo, né? Quanto mais colorido, melhor, né? Uhum. Mas esses daí, assim, eu acho que tem um potencial, sabe? Agora, a laranja com os gomos, né? Isso. Sempre preferi comer a fruta com casca, com bagaço, né? Porque a gente tem uma dose extra de fibra. Quando a gente tira o bagaço, quando a gente usa o suco, né? Então, é muito melhor comer a fruta no contexto geral, né? É muito melhor a gente estar comendo mais a fruta do que estar tomando o suco da fruta, porque a gente perde as fibras, né? Quando a gente toma um copo de suco, claro que a gente pensa às vezes no prazer, né? Então, se tu quer, né, saciar aquele prazer de tomar o suco. Mas tem gente que toma 1 litro de suco por dia e não come uma fruta. E aí, o benefício não é igual, né? Você tomar um copo de suco e você comer, de fato, uma fruta, né? Com você pegar o bagaço, tudo, e a própria mastigação, tudo, o processo de mastigação já começa a ativação de substâncias, né? Já começa no bom funcionamento e na saúde da microbiota da própria boca, né? Que a gente tem da boca ao ânus, né? Toda essa microbiota, que aí, de fato, as frutas e os vegetais, porque são fontes de fibra que, de fato, vão dar esse plus aí na saúde. Doutor Glauber, se nos fosse possível consumir só produtos orgânicos, frutas e vegetais orgânicos, raízes, tudo orgânico, o risco de contrair um câncer coloretal depois dos 50 anos, o senhor falou aqui que é a partir dessa idade que a incidência começa a aumentar. Essas chances seriam reduzidas com o consumo de produtos orgânicos? Existe documentado um estudo, se foi bom você falar, uma excelente pergunta, porque existe algo já cientificamente comprovado, um estudo publicado recentemente na JAMA Oncology, que é uma revista muito respeitada na comunidade científica internacional, que mostrou a redução do risco coloretal em 25% naquelas pessoas que tinham uma alimentação adequada, uma ingesta de fibras adequada, uma ingesta de alimentos orgânicos, vamos dizer assim, adequados. Então, a gente já sabe, isso é um fato. E aí, tem uma pessoa que fala muito, e a gente pode prevenir um câncer. A prevenção do câncer, a gente nunca pode dizer assim, olha, você é 0 chance de desenvolver um câncer ao longo da vida, porque não é só alimentação. Isso. Mas, se além da alimentação, você associa outros hábitos de vida, como um equilíbrio do peso corporal, né? A atividade física regular, algo que lhe dê prazer, não precisa ser exatamente musculação ou viver dentro de uma academia, mas caminhadas, corridas, né, breves, a própria dança, que nós temos aqui culturalmente, né, no nosso meio, uma riqueza cultural nesse sentido. Então, a dança e tantas outras atividades somadas poderiam, além desses 25, reduzir muito mais. Então, eu acho que precisa haver uma educação. Nós temos um papel muito importante, nós todos, nesse sentido de educar a nossa população a adquirir esses hábitos. E sempre estar reforçando isso, porque é algo que eu acho que vai ficando na memória. Com certeza. Fala-se muito dos alimentos como um instrumento para equilibrar a saúde, né? Isso. Para prevenir Isso. doenças. Agora, existem alimentos, a gente poderia pensar assim, que são curativos, alimentos que curam. Esses alimentos existem? Olha, como eu já falei anteriormente, a comida de verdade, ela cura. Tá? Então, na nossa terra, no nosso ambiente, né, o que a natureza nos dá, a gente, né, consegue ser saudável, sim, né, com isso. Mas, assim, num contexto de câncer, tudo, a gente tem que ter cuidado, né, com isso, porque, querendo ou não, a gente sabe de que a pessoa se apega, né, e tudo, e é uma doença muito complexa. Mas, de fato, se a gente tiver uma alimentação saudável, claro que a gente ainda pode ter um câncer, uma doença crônica, mas a gente sabe que o risco é muito menor.
Né? E Marcelo, eu digo sempre que isso é como preparar um terreno. isso. Né? A alimentação adequada, hábitos saudáveis, é como Isso. preparar o seu terreno para que o tratamento tenha um efeito Isso. potencial muito maior. Isso. Então ele termina ajudando a cura, sim. Né? Agora, tomar muito cuidado, né, Marcela, com aqueles alimentos da moda que Isso. curam tudo. Que curam tudo. Né? E a questão também de que, assim, pronto, a gente sabe, né? A comida de verdade, como eu falei, tudo, mas assim, não, porque é natural, né? Então, muito chá, erva, principalmente no caso do paciente já com câncer, a gente tem que ter muito cuidado. Porque muita coisa pode interagir com medicação, né? Pode ter um efeito tóxico. Então, a gente também tem veneno. Tem algumas plantas venenosas na natureza. Então, assim, claro que, no geral, um exemplo de você comer um prato com feijão, arroz, uma salada, né, e uma fruta de sobremesa, e você comer um fast food, claro que a comida que você vai estar curando você é uma comida de verdade. A comida da vovó. Isso, porque né, o fast food é conservante, aditivo, alto índice de gordura, alto índice de açúcar, né? Então, até alterando o paladar, você vê que quanto mais se come esse padrão de alimento, mais você quer comer, né? E como é difícil tirar isso, né? Que a gente chama até aquele paladar infantil, aquela pessoa que gosta o tempo todo de doce, né? Mas a gente tem que ter cuidado também que existe coisa natural que não tem comprovação, né? Que às vezes as pessoas, né? Não toma aquilo ali que aquilo vai te curar. E a gente também não é assim. É uma base. A gente sabe, né, Glauber vê na prática, eu vejo na prática que um paciente que já tinha uma alimentação saudável, né? Antes mesmo da doença e durante o tratamento ele passa melhor do que aquele paciente que tinha um estilo de vida já todo inadequado. É muito mais difícil. Mas, infelizmente, vai existir aqueles casos das pessoas que faziam atividade física, que faziam, né, tudo certinho e pode acontecer, né? Então, acho que é isso que a gente tem que realmente assim, orientar, incentivar boas práticas, mas também não ter um discurso, né? Principalmente eu que trabalho com alimentação, de se você não comer tal, se você não comer desse jeito, você vai ficar doente. Não, porque a gente também não pode afirmar. A pessoa pode comer tudo certo e, infelizmente, pode também adoecer. Mas a gente sabe que ela vai passar muito melhor pelo tratamento, né? E ter uma maior longevidade. Que a gente sabe também que um envelhecimento, né, mais saudável, a alimentação é muito importante. Dr. Glauber, a gente já viu aqui que a legislação brasileira ela é muito flexível em relação aos agrotóxicos. É também, não diria nem flexível, mas permissiva. É também permissiva em relação aos produtos industrializados? Eu diria que sim. Eu não sou um profundo conhecedor do tema, mas a gente observa que, por exemplo, há principalmente num período da história mais recente, uma pressa ou vamos dizer assim, uma forma mais acelerada de aprovação de alguns alimentos, né? E isso sem uma avaliação, um aprofundamento ou na falta de estudos mais consistentes. Porém, eu realmente confesso que não sou um dos mais das pessoas que estão atualizadas nesse tema, mas o que eu percebo é que, infelizmente, a gente ainda tem um impacto muito grande do mercado, né, da coisa do comércio, isso, ainda no que as pessoas se alimentam, vendendo ainda, fazendo muita propaganda, não é? A gente conseguiu uma lei antifumo no Brasil às custas de muito esforço, né? Mas a gente não vê, por exemplo, um mesmo empenho, né, para alguns outros alimentos que também eu posso dizer que são alimentos assassinos. Nós não vemos esse empenho também da sociedade em atenção a alguns alimentos que sabidamente causam doenças. Só fazendo um adendo, né? Agora há pouco saiu uma nova legislação também da questão do rótulo, né? Alguns, se você reparar, quando forem no mercado agora, reparem que alguns alimentos já estão vindo alto de açúcar, alta adição de gordura. Isso foi coisa nova no final do ano para cá, que aí pode ajudar, mas eu acho que existem, como o Glauber falou, em relação ao cigarro já é uma coisa muito mais bem difundida e consolidada. Na questão dos alimentos você vê que é muito difícil, sabe? É uma indústria forte, pesada, né? O marketing também, principalmente com as crianças. Então, você vê que, assim, é uma coisa muito predatória, né? Você botar tudo atrativo, a cor, o bichinho, o café o da brinde, manhã feliz, né? Isso, aquela coisa. Então, é muito difícil. Mas, assim, a gente está conseguindo, né? Algumas
pequenas mudanças, e eu posso trazer em relação ao governo a questão do Guia Alimentar da População Brasileira. Foi um guia, né, já é um pouco antigo, já foi feito, acho que ele lançou em torno de 2016, mais ou menos 2015, mas ele foi premiado no mundo todo, porque ele é um guia que traz a importância da comida de verdade, da agricultura familiar, dos alimentos sazonais. Então, é um documento gratuito do Ministério da Saúde. E eu digo que é um grande ouro que a gente teve, que graças a Deus não foi desfeito nos últimos anos. Que eu espero que a gente possa recuperar tudo isso muito. E é um ouro que a gente tem e, de fato, e a gente consiga resgatar e revalorizar, né, e difundir mais isso. Mas, infelizmente, é difícil por conta que é uma indústria muito forte. E aí, eu não vou me furtar, não, a falar isso. Mas eu queria lembrar que o MST tem uma produção de orgânicos maravilhosa, considerável, né? Assim, o arroz deles orgânico, o arroz, o suco de uva, a maior produção da América Latina. O suco de uva também deles, maravilhoso. Eu acho que e outras culturas também, acho que soja, orgânica, enfim, tem todo um o café deles também eu já provei, né? Nós precisamos resgatar essa questão com políticas públicas também, né? Se a gente não entende que é uma questão de saúde pública, ok, mas a gente sabe que as práticas alimentares, mas também a produção alimentar também depende de uma ideia, de uma intervenção, de um pensamento público, não é? Que vem de práticas de governo. E eu acho que a gente precisa, como sociedade, exigir dos nossos governantes posturas mais pró-saúde, um investimento muito mais na prevenção das doenças do que lá na ponta com aquela medicina mais hospitalar. A gente tem que sair dos hospitais para promover a saúde e não promover a doença, no sentido de que o investimento exclusivo no tratamento. Isso. E só fazendo um adendo, o direito, né, do cidadão à alimentação, uma alimentação adequada, né, a situação de segurança alimentar, isso é um direito do cidadão. Né? Garantido pela Constituição brasileira. Garantido pela Constituição brasileira. Então, quando eu digo, né, eu digo muito a minhas residentes, quando estão comigo no ambulatório, comer é um ato político. Então, a partir do momento que o meu paciente ele não tem acesso a uma comida de qualidade, ele vai aumentar o consumo de ultraprocessado, ele vai estar mais exposto à doença crônica. Então, não tem como a gente, como profissional de saúde, não falar de política pública de saúde. Né? Então, a gente tem que entender. E como o Glauber falou, a gente tem que atuar na prevenção, porque o sistema hospitalar, seja ele público ou privado, ele não vai aguentar. Né? E é isso, sabe? Eu acho que a gente, como a gente falou, numa situação que as pessoas não têm o que comer, elas acabam comendo o que tiver. E aí, consequentemente, ela não tem acesso a uma alimentação de qualidade. E isso é um direito constitucional do ser humano. Doutor Glauber, quero lhe perguntar quais são os principais sinais, os alertas que o organismo vai dando, os sintomas do câncer coloretal? Eu vou destacar inicialmente uma mudança do hábito intestinal. Pessoas que durante a vida inteira foram regulares com seu hábito intestinal, sempre indo ao banheiro uma vez por dia, sempre naquele horário. Então, a mudança nesse hábito intestinal começa a ter constipação, alternado com períodos de diarreia, enfim. Essas alterações devem chamar a atenção daquela pessoa para procurar o médico. A presença de sangue, por exemplo, nas fezes é uma outra sinal de alerta. Não é normal. Claro, nós temos outras doenças doença hemorroidária, outros fatores que podem levar a isso. Mas se isso está acontecendo, que se procure também um profissional da área médica para poder verificar o que está acontecendo. Mas eu diria também outros sintomas, como uma dor abdominal diferente, crônica, a perda inexplicável de peso por algum motivo. Enfim, são sinais que o organismo vai gritando, vai dando para a pessoa, para que ela possa se cuidar, procurar uma atenção, ter uma atenção maior para esse órgão, né, o intestino. Quais são os exames, ou os principais exames para diagnóstico? Nós falamos dos exames de rastreamento,
São aqueles exames que você utiliza na população assintomática, que não tem sintomas, né? Com vistas a descobrir a doença em um estágio tão inicial que o tratamento seria um tratamento muito menor, de menor morbidade, de menor complicação e com as taxas de cura, as chances de cura muito elevadas. É o que a gente fala, descobrir a doença no início. Né? Então, esse é chamado de exames de rastreio, em que o carro-chefe, no caso do câncer coloretal, é a colonoscopia, que deveria ser realizada aos 50 anos, no homem e na mulher. A partir dos 50 anos, o que é recomendado pelas sociedades médicas internacionais. E existem aqueles exames que são exames do diagnóstico sintomático. Alguém tem um sintoma, ou eu estou preocupado porque estou com alteração do hábito intestinal. Então, já esses daí não tem faixa etária. Não é aos 50, nem aos 60. É a partir do momento que você apresenta esse sinal, esse sintoma, você vai procurar seu médico e ele vai indicar a realização do exame. Mas de uma forma de rastreio em pacientes que não têm sintoma nenhum. Quando se fala de câncer coloretal, nós tivemos até recentemente alguns artistas bem conhecidos, né, que inclusive fizeram uma campanha belíssima a respeito desse tema. O ideal é que a gente não espere a coisa acontecer, né? A partir dos 50 anos, todo o cidadão deveria realizar a sua colonoscopia. De quanto em quanto tempo? Então, na maioria dos casos, a cada 10 anos. Porque não é um exame também muito simples. A evolução do câncer coloretal, na grande maioria das vezes, é uma evolução lenta, mais lenta, entre a sua fase pré-maligna e o desenvolvimento do câncer mesmo na luz do intestino, leva-se anos. Então, estudos mostram que esse intervalo, na maioria dos casos, deveria ser de 10 anos. Agora, eventualmente, tem um pólipo desse tipo, por exemplo, um pólipo que é mais suspeito, mais caprichoso. Então, esse intervalo ele é encurtado para 5 ou 3 anos. Mas, no geral, seria a partir dos 50 e aí a cada 10 anos. Marcela, a gente falou muito aqui dos hábitos de vida, né? De como esses hábitos podem aumentar o risco de doenças do câncer, inclusive do câncer coloretal. Considerando que nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, a vida é mais estressada, a alimentação é mais industrializada, existe um mapeamento de incidência, por exemplo? Não, os casos estão mais concentrados nessas metrópoles, nessas regiões metropolitanas, do que nas cidades do interior? Tem isso? Existe sim. Né? Existem dados, né? Tanto regionais quanto mundiais, né? Mostrando que países desenvolvidos, né? Quanto maior desenvolvimento, mais grandes metrópoles, o índice dos cânceres são maiores, né? E em alguns casos do que, de fato, aquelas pessoas, né, que têm uma vida mais calma, mais rural, né, com acesso à agricultura familiar, tudo. Então, de fato, tem sim. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês dois hoje aqui. Voltem outras vezes. A conversa foi ótima, muito esclarecedora. E voltem, serão bem-vindos. Você que estava aí nos acompanhando, a conversa de hoje foi com o médico oncologista Glauber Leitão e com a nutricionista Marcela Campos, ambos do Hospital do Câncer da UFPE. E o tema, o aumento do número de casos de câncer do intestino no Brasil. O Opinião Pernambuco vai voltar amanhã. Volta com a jornalista Ariana Pacheco para falar sobre criptomoedas. O nosso programa tem direção de Ana Clara Reis, produção de Ricardo Araújo e Andréia Rocha, colaboração de Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Marco Dalada. Até o nosso próximo encontro. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820. 18 horas e 59 minutos.
Escuta Aqui, seu programa de música de concerto que sai do lugar comum dos grandes clássicos, trazendo variadas formações e gêneros musicais de diversos países e períodos históricos. Escuta Aqui, de segunda a quinta, a partir